Muita gente acredita que na Rússia só existem mulheres loiras, que o clima do país é extremamente frio e a principal bebida é vodka. Mas essa não é a verdade. Porque, caso você não saiba, existem regiões na Rússia com praias quentes, japonesas e culturas bem diferentes que talvez você nem saiba que existem. E para você entender como que isso é possível e ver esse lado menos conhecido da Rússia, assiste esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora pro vídeo. Tem uma crença que tá em todos os lugares, de que as mulheres russas seriam as mais bonitas do mundo. Mas isso é verdade mesmo? Ou é só mais um estereótipo? Antes de tudo, sim, é verdade que as mulheres russas chamam atenção pela aparência e muitos estrangeiros adoram elas. Elas costumam ter traços marcantes, olhos claros, uma pele bem cuidada, uma postura firme e uma presença que impressiona mesmo sem precisar falar nada. Um dos motivos para essa beleza é que em muitas regiões da Rússia, a estética é levada muito a sério. Desde cedo, é comum que as meninas sejam educadas a manter uma certa elegância, no modo de andar, até mesmo no modo de se vestir e de se falar. Mas isso não quer dizer que todas elas sejam loiras, de olhos azuis, como o estereótipo parece. Na verdade, isso daqui tá longe de ser a regra. Desculpa aí acabar com os seus sonhos, mas nem toda russa é loira dos olhos azuis. A verdade é que existem muitos tipos de mulheres russas. Algumas que você nem acredita que são russas. Na Rússia vivem mulheres com traços asiáticos, pele morena, cabelos escuros, olhos puxados. Tem mulheres que vêm do Daguestão, da Calmúquia, do Tartaristão, da Buriátia. Mulheres que não estão dentro da imagem de europeia que a gente imagina. Só que é aqui que as coisas ficam interessantes. Porque o que muita gente não sabe é que a beleza na Rússia não é só a aparência física. A educação também é muito valorizada. É comum você encontrar mulheres que falam 2, 3 ou até 4 línguas. Muitas delas têm ensino superior, algumas têm mestrado, e não é raro você ver jovens com formação em áreas como matemática, engenharia ou até mesmo literatura clássica. E é isso que encanta as pessoas, na verdade. Não só a beleza delas. A beleza russa vai além da aparência. Isso talvez seja o que destaca elas das outras mulheres de outros lugares. Tem também a inteligência, a disciplina, a forma de se posicionar no mundo. Isso não significa que todas sejam assim, é claro. A Rússia é um país enorme, com pessoas de todos os tipos. E seria meio injusto generalizar. Mas o fato é que, se você ainda pensa nas mulheres russas como versões loiras de um mesmo molde, talvez você se decepcione um pouco. E a beleza na Rússia está exatamente nisso, na variedade. Variedade de cultura, de rostos e de todo o resto. E talvez essa seja a beleza que encanta tanta gente e que as pessoas não sabem explicar. Nem toda russa é loira e branca. Se eu te pedir para você imaginar uma russa agora, é bem provável que na sua cabeça venha uma imagem de uma mulher alta, branca, loira, olhos azuis, com aqueles traços europeus e bem elegantes, sabe? Mas e se eu te dissesse que essa imagem tá longe de ser a maioria na Rússia? A Rússia é uma das nações mais diversas do mundo, e isso daqui pouca gente sabe. Dentro do território russo, existem mais de 190 grupos étnicos diferentes. É gente pra caramba, bem diferente. A Rússia não é um país feito só de eslavos europeus. Ela também é formada por asiáticos, por povos indígenas, fino-úgricos, mongóis e vários outros que a maioria nunca ouviu falar. Um exemplo disso são os buriates, que vivem perto da Mongólia. Eles têm olhos puxados, uma pele mais morena e raízes culturais xamânicas e budistas. Esse povo que você está vendo é russo. Você também tem os iacutos, lá no nordeste da Sibéria, que enfrentam os invernos mais extremos do mundo com a sua própria cultura, uma língua própria e até tradições que remontam séculos de história. Também existem povos como os Kalmuks, que você talvez nunca tenha ouvido falar. Eles vivem na região da Calmúquia e são o único povo budista da Europa. Isso mesmo, budismo na Rússia. E você ainda tem povos como os tártaros, que são um dos maiores grupos étnicos do país.
Muçulmanos, em sua maioria, têm a sua própria língua, a sua própria arquitetura, têm uma identidade do seu povo, e estão espalhados por várias regiões, inclusive nas grandes cidades. E o que é que isso mostra? Que a Rússia é uma mistura complexa de várias culturas, de várias religiões, rostos e línguas diferentes. E mesmo com séculos de russificação, que foi onde o governo tentou unificar todas as pessoas em um único padrão, essas culturas continuam existindo. Elas resistiram ao tempo e elas seguem vivas nas margens do Império. A verdade é que a Rússia nunca foi homogênea. Ela só parece ser, porque meio que o mundo aqui do lado de fora olha para ela com uma lente muito pequena. Quando a gente fala em russo, em pessoa da Rússia, se pensa logo num europeu eslavo de Moscou. Mas ser russo pode ser muita coisa. Pode ser um pastor de renas no Ártico, um pescador no Mar Cáspio, um monge budista do deserto, ou até uma jovem muçulmana do Tartaristão. E é justamente nisso que mora o lado mais fascinante. A Rússia, por trás de todos esses estereótipos que a gente tem, é feita de muita diversidade. E quase ninguém sabe disso. Quando a gente pensa na Rússia, é quase automático. Neve, gelo, pessoas com roupas bem pesadas, andando rápido no meio de uma névoa branca. Talvez até um urso passando ali no fundo. Quem sabe uma garrafa de vodka para aquecer o sangue. Mas e se eu te disser que essa imagem que a gente tem da Rússia é só uma pequena parte de muitas outras coisas? A Rússia é o país mais extenso do mundo em território. Só para você ter uma ideia, ela é tão grande que se espalha por 11 fusos horários diferentes. Isso significa que enquanto tá amanhecendo em uma ponta da Rússia, já é noite na outra ponta. É realmente assim algo extraordinário. E num território tão grande assim, seria meio estranho se o clima fosse igual em todos os lugares. Existem lugares muito frios na Rússia, isso é verdade. Na Sibéria, por exemplo, e o nome em si já parece ser um nome bem gelado, você enfrenta invernos de menos 40 ou até menos 50 graus Celsius. E tem lugares onde a água congela no ar antes de cair no chão. Cidades como Yakutsk, por exemplo, são algumas das mais frias do mundo. E mesmo assim, tem gente morando lá, vivendo nesses lugares e trabalhando como se nada tivesse acontecendo. Mas é aqui que vem a surpresa. No sul da Rússia existe uma cidade chamada Sochi. Você talvez já tenha ouvido falar desse nome porque ela sediou as Olimpíadas de Inverno em 2014. Só que, diferente de Yakutsk, da Sibéria em geral, em Sochi existem praias. Você tem palmeiras. Você tem um verão com temperaturas acima de 30 graus. E sim, eu não falei errado. Tem uma cidade russa com um clima subtropical onde as pessoas tomam sol à beira do mar. É quase como se você pegasse um pedacinho do litoral do Brasil e jogasse dentro da Rússia. E não para por aí. Tem uma região também chamada de Kalmúquia, que fica ali perto do Mar Cáspio. E nessa região você tem um clima que é meio árido, que é seco. Você tem uma vegetação mais baixa e um clima semidesértico. É basicamente um mini deserto dentro da Rússia. Ou seja, dentro do mesmo país, você pode sair de um frio polar para um calor seco e depois ainda pegar uma brisa no mar e tomar um banho de praia num lugar relativamente quente. É como se a Rússia fosse vários mundos dentro de um só. Mas parece que, para quem tá fora, as pessoas só conseguem enxergar um lado, que é o frio. Mas a verdade é que a Rússia é cheia de coisas bem diferentes do que a gente acredita. E você vai se surpreender. Outro aspecto muito comum de se ouvir em conversas sobre a Rússia é a vodka. É quase sempre, vamos falar sobre vodka. A bebida virou praticamente um símbolo nacional. Ela está presente em filmes, em piadas, em memes. 2 shots of vodka. E sim, a vodka faz parte da cultura da Rússia. Ela está em algumas celebrações, até mesmo entre amigos, em rituais familiares. Mas a verdade é que a culinária e a cultura russa vai muito além disso. A Rússia tem uma culinária muito rica, muito profunda e cheia de pratos diferentes, que pouca gente conhece mundo afora. Começando pelos pelmeni, que é uma espécie de ravioli russo, recheado com carne e servido com creme azedo. É uma comida simples, mas que carrega séculos de história. Você também tem o borscht,
que é a famosa sopa de beterraba, de origem ucraniana, mas totalmente incorporada à mesa russa. Ela é uma sopa bem colorida e é um prato histórico também. E você tem o kvass, que é uma bebida milenar feita a partir da fermentação do pão de centeio. Parece meio estranha? Eu também acho. Eu acho que dá um pouco de medo, inclusive. Mas saiba que o kvass era mais popular do que refrigerante em muitas partes da Rússia. Dizem ser refrescante, levemente ácido e cheio de sabor. Eu duvido um pouco disso, mas é o que dizem. Só que a parte que ninguém imagina praticamente é que em várias regiões da Rússia nem se bebe tanto álcool assim. Em repúblicas muçulmanas como o Tartarestão ou o Daguestão, o consumo de bebida alcoólica é bem baixo, ou até mesmo inexistente por razões religiosas. E no dia a dia, o que essas pessoas bebem geralmente é chá. Isso mesmo, a Rússia é um dos maiores consumidores de chá do mundo inteiro. O famoso samovar, que é aquele bule tradicional russo, é parte da cultura doméstica em muitas casas. O chá russo, nesse caso, não é só uma bebida, é quase um ritual familiar. É conversa, é passar tempo com a família. E se você olhar com calma, você vai perceber que a mesa da Rússia, a culinária, conta história. Histórias de frio, de guerra, de família, de rituais que passam de geração em geração. Então, da próxima vez que alguém resumir a Rússia só a vodka e neve, lembre-se que esse país também aquece com sopa quente, um pão fermentado muito estranho e uma xícara de chá fumegante aí no meio da tarde. Nem tudo é vodka e neve. Bom, esses foram alguns dos mitos sobre a Rússia que eu queria mostrar para vocês aqui e quem sabe abrir os seus olhos um pouco mais para um país tão incrível e tão grande que é a Rússia. A Rússia me lembra muito o Brasil, inclusive, com muitos povos e uma cultura muito diversa, mas ao mesmo tempo acolhedor, respeitoso e com muita virtude. Comenta aqui embaixo se você gosta da Rússia, o que você pensa sobre esse país, o que você acha que faltou nesses pontos aqui e o que mais você desmentiria sobre a Rússia. Comenta aí embaixo que a gente vai continuar conversando aí pelos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.